Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Bem, como nós anunciamos, estamos recebendo nos estúdios da Rádio Nova Era o deputado federal Sérgio Souza, e ele que vem aqui tratar com a gente de um assunto que nos interessa muito. O pedágio no Paraná. O pedágio continua. Essas atuais concessões, elas serão prorrogadas. A gente sabe que o pedágio ele tem a sua importância por rodovias conservadas, por rodovias duplicadas, mas não é bem isso que vem ocorrendo no estado do Paraná. Nós estamos sendo aí vítimas de uma novela do pedágio, governador que se elegeu prometendo baixar pedágio, acabar com o pedágio, e o que tem ocorrido são concessionárias recebendo, ganhando uma fortuna, rodovias com uma duplicação muito lenta, vai terminar a concessão com trechos ainda sem duplicação. Então, uma situação realmente lamentável para o Paraná. Pior, é o Paraná pagando um pedágio a preço de ouro. Se você comparar com outros estados, como Santa Catarina, é um absurdo o pedágio pago no Paraná. Isso sem a gente ressaltar aqui que nós já tivemos muitas reclamações. No ano passado, por exemplo, final do ano, início desse ano de 2017, essas rodovias, Mauá da Serra, por exemplo, que é a concessionária Rodonorte, Mauá da Serra, Ortigueira, com buraco na via, a pista danificada. Tivemos aqui reclamações e publicamos fotos da rodovia toda danificada entre Mauá e o município de Marilândia. Depois eles fizeram lá alguns reparos. Então são reclamações que não seriam necessárias se o pedágio, se o respaldo das concessionárias fosse igual àquele, pelo valor que nós pagamos às concessionárias de pedágio no Paraná. Por isso nós convidamos aqui o Sérgio Souza, e ele traz para a gente uma notícia de que o pedágio não será prorrogado aqui no estado do Paraná. Sérgio Souza, fala um pouco sobre essa questão do pedágio que vocês têm debatido lá no Congresso Nacional. Berimbau, é assim, antes de chegar, só para a gente entender, antes de chegar no pedágio, entender o seguinte, que quando o eleitor ele vai lá na urna, ele aperta um botão e escolhe um presidente da República, um governador, um prefeito, um deputado federal, estadual, um vereador, ele está outorgando poderes para este exercer em seu nome a função de fazer leis no país que regule o convívio em sociedade, que melhore para as pessoas, não para piorar, porque o povo outorga poderes para isso. E também para arrumar recursos, para melhorar a infraestrutura, os recursos de saúde, de educação, na sua base, nos seus municípios. Eu não sirvo para estar em Brasília só para apertar botão. Eu cheguei lá há 3 anos na Câmara Federal, meu primeiro mandato. Muitos chegam para mim e perguntam: Sérgio, mas como que você consegue? Quantos mandatos você tem? Eu falei: meu primeiro. Mas como que você conseguiu ser relator de CPI, a única que não acabou em pizza no Congresso Nacional, que já tem 8 bilhões de reais bloqueados? Como que você consegue ser presidente de uma comissão que é das mais importantes, das mais badaladas, que é a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, relator de medida provisória? Por acaso? Não é. É porque a gente conquista isso com muito trabalho, com muita dedicação. Você tem que ocupar os espaços. A grande maioria só aperta botão, mas não serve para mim só apertar botão. E quando eu vi que chegou ao Congresso Nacional, Berimbau, uma medida provisória 752, que era uma nova lei de concessões. E essa lei de concessões, ela trata de rodovias, ferrovias e também aeroportos. Sabendo da situação aqui no Paraná, do boato que o pedágio poderia prorrogar, que havia uma articulação de pessoas do Paraná e de pessoas de Brasília ligadas a governos, ou não ligadas a governo, ligadas também a empresas, querendo trabalhar essa prorrogação dos pedágios, porque é melhor financeiramente para esse povo todo, é o melhor negócio do mundo. Isso é melhor que ser dono de banco. Rapaz, pedágio a R$13 por praça a cada 100 quilômetros no Paraná é o dobro do que é o pedágio das concessões mais recentes no Brasil. E no Paraná não tem obrigação de duplicar 100% não. Vai duplicar alguma coisa em torno dos 3.000 quilômetros concessionados, em torno de uns 30%, nem isso, 25%, se chegar no Paraná.
E essas novas concessões de pedágio de R$6, menos da metade do que é no Paraná, é com obrigação de duplicar 100% em 5 anos. Você vai passar 25 anos pedagiado, mais 20 anos andando sobre rodovia dupla. Nós já passamos 20 anos andando em rodovia simples. Nós sabemos, e olha o tamanho, e pagando o dobro do preço. Então eu puxei para mim a responsabilidade, falei com o líder do meu partido, falei, olha, essa medida provisória eu quero relatar. E é uma briga de foice lá para relatar uma medida provisória, não é assim tão simples, são umas poucas que está aqui conosco nos estúdios, são umas poucas medidas provisórias que cabem ao PMDB e umas poucas que cabem ao PMDB da Câmara, porque é dividido entre Câmara e Senado, porque ela é uma comissão mista, uma para lá, outra para cá. E nós articulamos para que tivéssemos a relatoria, porque como relator eu tenho o poder da caneta, é eu que escrevo a lei. Eu que tiro o que o governo mandou e eu que coloco outros artigos, dispositivos que eu entendo necessário dentro da temática da medida provisória. E nós conseguimos ser o relator. Por que nós fizemos isso? Para não deixar que outro pegasse e colocasse a prorrogação dos pedágios, permitissem, porque fui procurado por muitos, vocês não têm noção. Se eu quisesse garantir o financiamento da minha campanha, só por essa questão eu teria garantido. Mas não aceitei, porque isso é uma forma de engessar o Estado do Paraná por mais 25 anos. E a pressão de outros que foram procurados, colegas do parlamento, para me pressionar para que colocassem a possibilidade de prorrogação dos pedágios, não só do Paraná, do Brasil inteiro. E nós fizemos ao contrário. Eu coloquei um dispositivo dentro dessa lei, que é a Lei 13.448, um dispositivo proibindo a prorrogação dos pedágios do Paraná. Lógico que está escrito lá de forma diferente, mas o significado é exatamente isso. Não teremos prorrogação desses pedágios. Vai chegar em 2021, quando vence as concessões. Antes disso, o governo já vai fazer, lógico, os estudos, né? Mas ou o Estado absolve as rodovias e passa a dar a manutenção sem cobrar pedágio, ou se faz uma nova licitação, e nesta nova licitação não tenho dúvida nenhuma de que o preço não será superior aos praticados nas licitações atuais no Brasil, que é menos da metade do que se paga no Paraná. Você imagine o seguinte, você sair de Borrasópolis, do Vale do Ivaí, você ir até Curitiba por uma rodovia dupla que ela vai estar, pagando R$3, R$4. Como se paga de Curitiba até Florianópolis, de Curitiba até São Paulo, R$2,90, R$2,10 é o preço de cada praça. Isso é algo que é plausível. Então, como representante do povo do Paraná e sabendo, e principalmente como filho do Vale do Ivaí, sabendo o quanto que isso engessa, o quanto que isso encarece. E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não pago pedágio, anda de ônibus. Então paga. Mas você precisa só estar dentro de um veículo para pagar pedágio? Não. O que você está comendo ali dentro, tem algum produto que foi fabricado em alguma cidade, que o caminhão para trazer até essa cidade passou numa praça de pedágio? O petróleo que você usa no dia a dia, seja ele para pôr no seu carro, no seu maquinário, no seu trator, na sua colheitadeira, ou... Ele vem da onde? Vem lá de Curitiba, gente, lá de Araucária, da refinaria. Ele vem até aqui fazendo o quê? Pagando pedágio. O adubo que você utiliza para alimentar a sua planta, por onde ele vem? Pelo Porto de Paranaguá. Ele vem até aqui, em Borrasópolis, em Vaiporã, em Faxinal, pagando pedágio. A soja, quando você enche o caminhão de volta e manda para o porto para exportação, vai pagando pedágio. Você pode não passar pela rodovia, mas os móveis que estão na sua casa, os eletrodomésticos que estão nas suas casas, o cimento que você edificou a sua casa, o piso do seu chão, tudo isso tem pedágio. A gente não percebe. Tem uma diferença enorme. Por exemplo, eu abasteci o meu carro ontem lá em Curitiba, sabe quanto que eu paguei? R$2,69 na gasolina aditivada. Eu vi ali em Faxinal ontem R$3,69. Eu vi ali em Faxinal de R$4,24. Na mesma bandeira, o posto. R$4,24. Gente, isso nós estamos falando de 50 centavos. Mais 55 centavos por litro de gasolina. Boa parte disso é pedágio. Então, por isso a nossa luta. 2021 está aí e não tem aquela história do pedágio acaba ou abaixo, não sei o que, não. Agora o pedágio não terá prorrogação, isso é lei federal. Agora, um outro detalhe também que
Além dessas obrigações que as concessionárias não têm, que é de duplicar, a gente observa também, recentemente nós fizemos uma matéria aqui de Marilândia, Mauá da Serra até Ortigueira, onde trechos que tinha buraco no meio da rodovia, o asfalto com problemas sérios, provocando acidentes. Então, são detalhes que a gente observa, além de não cumprir certas obrigações, o relaxo, né? Não tem a conservação adequada, né? Esse trecho de Mauá da Serra até Apucarana, da 376, na minha opinião, eu que ando muito pelas rodovias do Paraná, era o pior trecho, porque não tem nem terceira faixa. Rapaz, para você fazer de Mauá da Serra a Apucarana ali, dá uns 50 e poucos quilômetros, é 1 hora. É um absurdo. Agora você imagina o seguinte, 1 hora de caminhão, 1 hora de desgaste, 1 hora gastando petróleo, 1 hora de motorista a mais. Olha o tamanho disso tudo, do engessamento do setor produtivo, do aumento do custo de produção. É por isso que nós temos lá em Brasília, Berimbau, traçado uma meta de mandato diferenciada no combate à corrupção e também na otimização dos modais de transporte, na redução do custo de produção, porque isso é mais dinheiro no bolso do povo, de forma direta, quando você tira um pedágio, quando você combate a corrupção, como fizemos com a CPI dos fundos de pensão. As pessoas pensam assim, mas espera aí, você está cuidando dos funcionários da Petrobras, fundo de pensão da Petrobras, da Caixa Econômica, dos Correios, né? Vamos pegar dos carteiros aqui, vamos pegar um exemplo dos Correios, que agora vão pagar 23% a mais para recompor o que roubaram lá atrás, aqueles dirigentes do fundo de pensão dos carteiros, vai pagar 23% a mais, além dos 9 que já pagam, que é os 9 da Previdência Complementar, e além dos 11 que pagam da Previdência Social. Além do imposto de renda que desconta. Só de Previdência eles vão pagar algo em torno de 40%. Vai vir descontado na folha. Mais da metade disso é para pagar a corrupção daqueles que eram os dirigentes do fundo de pensão. Mas só que não é eles que bancam 100% desse débito, não. O povo brasileiro vai pagar 50%, 50% é dos carteiros. Por que o povo brasileiro vai pagar? Porque os Correios têm que repor os 5, 6 bilhões que roubaram dos fundos de pensão, a metade é dele, é dos Correios. E de quem é dono dos Correios? É o povo brasileiro. Então vai tacar, mas é o povo brasileiro, não é o governo que é dono. Não, gente, quem que é dono disso tudo isso? É o povo que é dono de tudo isso. Agora, a hora que for chegar uma carta na sua casa, vai chegar mais cara, porque vai ter que repor isso. Quando, mas eu não recebo carta, recebe o talãozinho de luz, de água, isso tem correio ali dentro. Agora, a Petrobras não é diferente. O pessoal fala, mas eu não uso petróleo. Usa, metade é a Petrobras que vai ter que pagar. Todo mundo usa petróleo, sem exceção. Está no alimento que você consome, porque para produzir, para transportar aquele alimento, teve o uso de petróleo. Está no sapato que você está usando, e assim por diante. Então nós temos que perceber de que precisamos refazer esse Brasil. O Brasil passou por um momento de austeridade, mas passa também por um momento de muita dificuldade, e nós temos a responsabilidade, enquanto deputados que somos, representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, especialmente do Vale do Ivaí, de fazermos a diferença lá no Congresso Nacional. Sérgio, queria agradecer aqui a sua participação. Obrigado aqui por estar aqui ao vivo com a agenda dos estúdios da Rádio Nova Era. Se tiver mais algum recado, fica à disposição. Eu sei que você tem as suas ações aí por cada município, por Ivaiporã, Apucarana, Rio Bom, Borrazópolis, Caloré, enfim, em toda a nossa região você tem atuado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Berimbau, dizer da satisfação de estar aqui nos estúdios da Nova Era, do carinho que eu tenho por essa rádio, por onde passo, escuto, ouço falar muito, além de ouvir, é claro, a rádio, ouço falar muito bem da Nova Era. Alguém fala, eu te ouvi na Nova Era, eu vi esses dias tal situação na Nova Era. Então, parabéns, vocês têm uma audiência fantástica, fruto do bom trabalho que você, a equipe de direção e os demais colaboradores dessa rádio fazem. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.